Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui, né? Na semana passada, a gente fez o método de Newton, né? Eu expliquei lá, coloquei o vídeo da gravação da aula, e no final eu pus um vídeo explicando como fazer o exemplo no Excel, certo? Na quinta-feira, pode ser que eu não dê aula, certo? Há uma possibilidade de eu não poder dar o primeiro horário na quinta-feira, que eu tenho uma coisa um compromisso para resolver, e eu acho que talvez passe do horário da aula e eu acabe não tendo como participar da aula na quinta. Pode ser que não dê. Aí, assim, na quinta eu vou gravar um vídeo, né, um exemplo, assim, fazendo um exemplo, né, resolvendo os exemplos do método de Newton, certo? Mas não no Excel, assim, resolvendo mesmo um exemplo. Eu vou gravar esse vídeo, e se não tivermos a aula, eu posto ele no horário da aula, tá certo? Na quinta-noite. Aí substituiria. Não é bem uma substituição, mas pelo menos para vocês não ficarem sem nada. Mas eu aviso a vocês, tá bom? Quando for assim, umas 5h30 para 6 horas, se a gente não for ter aula, eu aviso. Porque assim, é um compromisso que eu tenho que vai começar umas 5 e pouco, mas às vezes se estende, né? Aí, dependendo do horário, não dê tempo eu ter, fazer a aula do primeiro horário, só do segundo. Mas eu aviso, certo? Mas de toda forma eu vou gravar o vídeo, independente de ter aula ou não, esse vídeo eu vou postar, certo? Porque ele é do conteúdo que a gente está fazendo agora. Eu vou dar um adiantamento agora no conteúdo que a gente está fazendo, que é a sessão que encerra essa parte de método de Newton. Eu acho que eu não postei no sala de aula esse material que eu digitei. Esse material ele é uma mistura do que está no nosso livro com outro livro que eu uso aqui. Eu vou postar ele hoje lá no Google Sala de Aula, tá certo? Eu vou usar ele na aula e no final eu deixo lá. Deixa eu compartilhar aqui. Opa, eu ia fazendo uma besteira aqui, interrompendo a gravação. Só um minuto. Não tá vendo aí? Bem, o que eu vou fazer aqui é uma coisa que ele é parecido com o método de Newton, chamado método das secantes, certo? Veja só, vamos vou ler o que está escrito aqui para a gente se inteirar o que é que eu vou fazer, tá certo? Para poder vocês ficarem sabendo o que eu vou fazer. No método de Newton, vocês perceberam lá pelo exemplo que a gente fez e pelo vídeo que eu gravei, que uma desvantagem, né, uma desvantagem que a gente tem nesse método é que nós precisamos obter a derivada f' de x. E quando a gente obtém a derivada, a gente tem que pegar esse f' e calcular no valor numérico, certo? Vocês lembram lá, né? No método de Newton, vou rabiscar aqui do lado. Você tinha o xn mais 1, você tinha que pegar o xn menos o f de xn sobre o f' de xn. Então, assim, em todos os passos, né, quando você tem o x0, você quer encontrar o x1, você vai ter que fazer isso, o x2, assim vai. Você tem que pegar a f, aplicar no ponto, calcular a derivada da f e também aplicar no ponto, certo? Então, você tem que fazer. Aí, isso seria uma desvantagem no sentido de que você vai ter que pegar a f e a f'. Então, você tem que derivar e aplicar do mesmo jeito. Aí, assim, existe uma alternativa para a gente substituir, ou seja, a gente tirar essa f' aqui, certo? A gente não usar essa f'. Aí sim, aí esse método das secantes, ele vem como uma alternativa para você não usar a f'. Bem, se esse método vai ser útil ou não, assim, no sentido de que, não usar f', será que ajuda? Ou a gente vai usar uma expressão que é melhor, que é pior, porque de repente a gente possa não usar a f' e ter uma situação que também não seja boa de fazer o cálculo. Mas em alguns casos, de repente, não calcular f' talvez seja uma boa alternativa, certo?
principalmente dependendo da função que a gente põe lá. Claro que na maioria das vezes nós jogamos os exemplos como polinômios, mas é bom lembrar que nem sempre as funções que a gente vai utilizar são necessariamente polinômios, elas podem ser funções do tipo trigonométricas, funções logarítmicas, tem vários tipos de funções que a gente poderia colocar, certo? Então vamos aqui. Uma alternativa é a gente substituir a derivada desse x índice k pelo quociente, certo? Qual o quociente? Esse aqui. Esse aqui, se vocês se lembram, é definição, vamos dizer assim, de derivada, vamos dizer, né? Como se fossem as aproximações. Deixa eu só fazer aqui um rascunho aqui. Xk menos 1, certo? Ó, supõe que a gente pegue o xk, ele seja o xk menos 1, o antecessor, mais uma diferençazinha, certo? Bem, vocês lembram lá de derivada, né? Vou colocar aqui do lado um traço. Lá do cálculo 1, todo mundo deve lembrar um pouquinho. Quando você tem uma f' em um ponto A, você pode calcular como sendo o limite de f de A mais H menos f de A sobre H, quando H tende a zero. Aí, quando esse limite existe, ele é f' de A, que é simplesmente a derivada de A. Outra forma de se escrever isso é colocando assim, f' de A é o limite de f de x menos f de A sobre x menos A, quando x tende a A. Só que assim, essa forma 1 aqui e essa forma 2, elas são equivalentes. São a mesma coisa. Basta você chamar o x de A mais H, né? Se você substituir o x de A mais H, essa de cima vira de baixo, tá certo? Todo mundo deve conseguir ver isso. É só trocar. Onde tem x aqui, se você colocar um A mais H, então essa expressão aqui, ó, x menos A, se transforma em H, vira de cima. Quando x tende a A, se você passar o A para lá, se o x se aproximar do A, o H tende a zero. Então, a de baixo vira a expressão de cima. Aí eu vou fazer uma analogia com isso aqui, ó, certo? Se eu quiser calcular a derivada no x, opa, aqui ficou parecendo derivada do segundo. Se eu quiser calcular o f' no xk, por definição, eu usaria o limite de f. Usando a de cima, por exemplo, eu colocaria x. A diferença só é que eu usei a mais h. No caso, ali ficaria a filhinha de xk menos 1. É o de menos. Eu poderia colocar aqui xk menos 1 ou xk, tanto faz. Porque assim, o que eu estou querendo dizer é porque aqui eu estou usando A e A. Aí aqui para ficar igual, teria que ficar xk mais um H. Só que não foi o que eu escrevi lá em cima, né? Eu escrevi o xk como sendo xk menos 1 mais H. Então, para ficar igualzinho, a gente poderia colocar aqui xk menos 1, xk menos 1, certo? Menos f de xk menos 1 sobre h quando h tende a zero. Que é a mesma coisa a gente fazer assim, ó. Se o xk menos 1 é igual a h, né? Ó, porque se passar isso para lá, fica isso aqui, ó. xk menos 1 dá h. Ok? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso transformar esse aqui, né, o xk menos 1 mais h, em xk, certo? Certo? Então, eu posso pegar e ficar assim, vai ficar o limite de f de xk mais h, que é o equivalente ao xk, menos, eu vou deixar o xk menos 1, e por essa expressão aqui de baixo, o h é xk menos 1. Isso aqui, quando o xk menos 1, ou menos o xk menos 1 tende a zero, certo? Isso aqui é o f' do
x, k, vamos dizer assim. Aqui é k menos 1, mas o que vale para xk menos 1 também vale para xk. Porque se eu calcular f de xk de um jeito, do mesmo jeito eu calculo f' de xk menos 1, então não tem nenhuma diferença, certo? Então, voltando para o que está aqui, é isso que eu estou querendo dizer. Então, eu posso aproximar por isso. Por que aqui tem 3 traços? Porque eu não estou usando o limite, no seguinte sentido. Essa derivada vem quando esse limite tende a zero. Mas eu estou esquecendo o limite aqui apenas para dizer que é uma aproximação. Ou seja, quer dizer o seguinte, vamos olhar o gráfico. A gente aprendeu que se aqui tem uma reta tangente, né, a inclinação dessa reta tangente, alfa, tangente de alfa, ela é a derivada no ponto em questão aqui. Bem, e o que eu estou querendo fazer é o seguinte, eu estou querendo trocar a derivada, no caso aqui, pela essa outra expressão. Aí, essa expressão que aparece aqui, ela vai ser a inclinação da reta, não mais a tangente, ela vai ser a inclinação da reta secante. Que reta secante é essa? Reta secante é a reta que toca em 2 pontos. Eu vou colocar um desenho aqui embaixo para a gente entender melhor, tá bom? É a interpretação geométrica. Uma reta secante é uma reta que vai tocar em 2 pontos. Deixa eu aumentar aqui o gráfico. Estou vendo que essa reta aqui, essas duas aqui, elas tocam o gráfico em 2 pontos. Elas tocam aqui e tocam aqui. Então, é uma reta secante. Se esse ponto aqui é x1 e esse é o x2, então, aquela conta lá é assim, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Então, essa aqui é aproximadamente f' do x2, vamos dizer assim. Certo? Então, quer dizer que a derivada, bom, se você olhar essa aqui, a derivada no ponto x2, bem aqui em cima, você teria uma reta tangente, que é essa em azul aqui, ó. Essa reta em azul, tangente. Mas se você for olhar, ela toca nesse ponto e eu estou trocando essa inclinação dessa reta, certo? Eu estou trocando a inclinação dessa reta pela da reta. Ah, eu falei que as duas retas não eram secantes, não era bem verdade. A secante, no caso, em relação a que pontos, né? Tem que ver. Porque ela é secante tocando aqui e aqui, mas tem que ver que, por exemplo, essa daqui de baixo, ela é tangente nesse ponto. Essa daqui de cima, que eu fiz em azul, ela corta um ponto aqui, mas ela é tangente aqui. Secante, ela corta as duas, que nem essa. Ó. Aqui, cortou aqui por debaixo. Então, o que ele quer dizer é que, no final das contas, essas duas funções, ela têm a mesma inclinação, que é essa igualdade que ele faz. Ou seja, isso aí aqui é só para dizer que você pode trocar a conta, em vez de usar a derivada nesse ponto x2, você pode usar o quociente, f de x2 menos f de x1, sobre x2 menos x1, que é o caso aqui, que é essa conta que eu expliquei. Beleza. Então, vamos lá para o método de Newton e vamos fazer isso aqui que está aqui do lado, né? Essa conta que está aqui, vamos escrever ela aqui, tá bom? A gente sabe, pelo método de Newton, que xn mais 1 é xn menos f de xn sobre f' de xn. Ou, se você quiser usar a função φ, é a mesma coisa, φ de xn é xn menos f de xn sobre f' de xn. Lembrando que o φ de xn é o xn mais 1, por isso que eu estou trocando o xn mais 1 por isso. Vamos olhar para essa daqui, tá bom? Então, vamos lá, xn mais 1 vai ser igual a xn menos f de xn, aí no lugar do f' de xn, nós vamos trocar por aquele quociente, vai ser f de xn menos f de xn menos 1, que é sempre assim, um número e o outro é o antecessor, xn menos xn menos 1, tá bom? Xn menos 1 é o índice, tá certo? Vamos. Essa conta aqui que eu estou fazendo, tá bom? Presta atenção, eu só fiz isso, ó.
Eu usei um K. A letra aqui é o de menos, né? Eu repeti o K, aí ó, f de xk, aqui era para aparecer f' de xk. Eu troquei f de xk menos f de xk menos 1 sobre xk menos 1. Aí a partir daqui é só conta, é só algebrismo, certo? Isso aqui é uma divisão de fração. Então eu vou repetir a primeira aqui e multiplicar pelo inverso da segunda, certo? Vamos lá. No caso aqui eu vou repetir o xn menos, vou repetir o f de xn, que assim a fração é essa daqui, né? É esse sobre esse. Vezes o inverso dessa aqui, ó. Que é o inverso dessa. Vou colocar aqui xn menos 1 sobre f de xn menos f de xn menos 1. Eu tô fazendo devagarzinho aqui para vocês entenderem, mas lá já tá feita a conta de uma vez. Ele colocou assim, separado. Ele colocou f de xn sobre f de xn menos f de xn menos 1 vezes xn menos xn menos 1, certo? Se você olhar aqui, o que ele fez, né? Aí o que eu coloquei lá e fazer agora é juntar todo mundo, tá certo? Esse xk vai passar para cá, que ele vai fazer uma espécie de conta assim, MMC, né? Ele vai pegar esse daqui vezes o xk e somar com esse, tá certo? Aí no caso, alguns termos vão embora e ele descobriu quem é a função φ de xk, certo? Isso aí é só para terminar a conta. Vamos colocar aqui só para dizer que ficou feito totalmente. Fica xn vezes f de xn menos f de xn menos 1 menos f de xn vezes xn menos xn menos 1. Peraí. Sobre f de xn menos f de xn menos 1. Essa conta que eu acabei de mostrar. A gente só faz uns ajustes, né? Vamos multiplicar esse por esse, e esse por esse, esse por esse, e esse por esse. Vai ter 4 termos. Só que alguns aí vão se cancelar, né? Ó, xn vezes xn. E menos f de xn vezes xn. Então vai cancelar esses com esses. O que, é que vai ficar? Vai ficar esse primeiro aqui, né? Xn vezes f de xn menos 1. Aí vai ficar mais, né? F de xn. Não, só para ficar igual. É. Eu fiz um errinho aqui só para ficar bonitinho igual o dele, né? Deixa eu só deixar na ordem dele. Aqui, quando você multiplica, fica menos, né? O que eu cancelei foi esse primeiro com esse primeiro aqui. Aqui tem um menos. Então, fica xn vezes fxn menos 1, fica menos xn vezes xn menos 1. Só que, como esse vezes esse dá mais, ele colocou isso na frente, só para ficar mais bonito, mas é a mesma coisa. Xn menos 1 vezes fxn, esse vezes esse deu menos xn vezes f de xn menos 1. Ok. E o de baixo já continua, xn menos f de xn menos 1. Então, esse termo todinho aqui foi para calcular o xn mais 1, certo? Nosso xn mais 1, que é a mesma coisa do φ de xn, certo? Ou seja, então, nós trocamos a derivada por isso. Aí foi aquilo que eu falei no começo. Mas isso seria uma boa opção, assim, a gente trocar a derivada por isso? Será que ajuda? Não é porque, assim, quando a gente vai fazer a conta, parece não ajudar muito, né? O xn mais 1 é xn menos f de xn sobre f' de xn. Por um lado, você não precisa calcular a derivada mais com essa substituição. Mas, por outro, você tem que calcular o f de xn menos 1. Bem, se a função f for uma função que envolva logaritmo, seno, ou uma expressão do tipo assim, de repente seja útil, porque se você for derivar, pode ser que gere uma função com quocientes, né, com uma função maior. Aí você, de repente, com a própria f, consiga fazer menos conta. Mas, embora você vai ter que resolver essa expressão que está aqui, ó.
né? Então, de todo modo, você não fica livre de fazer o cálculo, claro. Você vai trocar, certo? Aí, voltando à explicação geométrica, o que ele fez aí foi simplesmente olhar que em um determinado ponto, a inclinação da reta tangente e a inclinação da reta secante fica a mesma. Então, nesse ponto, você tem essa igualdade. Por isso que ele fez essa substituição, certo? Agora vamos ver como é que a gente faz isso na prática. Como é que nós fazemos isso na prática, né? Como é que a gente resolve um exemplo fazendo isso? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer o algoritmo e depois a gente vê um exemplo mesmo numérico. Pega uma equação, f de x igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação. Então, nós estamos sempre supondo que a função é contínua. E esse epsilon é uma tolerância fixa, quer dizer o seguinte, eu vou parar meu processo quando o meu erro for de tanto, né, 0,01. Ou então eu posso escrever em função de 10, né? Porque se fosse 0,1, seria 10 a menos 1. Aqui no caso é 10 a menos 2. Então eu posso escrever assim ou assim. Então, essa é a minha tolerância. Ou seja, quando eu quiser que quando eu encontrar esse erro, eu paro. Aí ele pega e escolhe dois pontos, escolhe x0 e x1, duas aproximações iniciais, certo? E ε1 e ε2 precisões, ou seja, essas ε1 e ε2 são dadas. Eu posso dar uma ε1 como sendo 10 a menos 2 e um ε2 como sendo 10 a menos 3, que é o que eu quero, as minhas precisões. Meu processo acaba quando eu encontro essas precisões. Bem, você pega a função f e aplica no primeiro ponto. Se você perceber que isso aqui já é menor do que ε1, que é a sua primeira, né? Que você usa, que é assim, essa daqui nós vamos usar para f, e essa nós vamos usar para x. Aí você acaba. Por que isso aqui, ó? Isso aqui significa que você está fazendo f de x0 menos 0. Aqui é a distância do ponto que você pegou para a raiz. Se ele já dá menor do que o número que você tem, que você quer, eu quero com erro menor do que 10 a menos 2. Então acabou, não tem mais o que fazer. Você vai, quer dizer que sua raiz você encontrou. Basta você tomar sua raiz como sendo o próprio x0, que ele já satisfez o que você queria. Agora, supondo que não, supondo que você fez e ainda não deu menor do que o erro que você queria. Aí você continua. Aí o que você faz? Você vai pegar o seu x1, certo? Então, vamos aplicar f no x1. Aí você vai perguntar, como é que eu encontro o x1? Bem, o x1 você já sabe, vocês encontram através do x0, se for o caso. Mas nesse exemplo aqui, eu já posso dar 2, se eu quiser também. Eu já dei o x0 e o x1. Se eu não dei o x1, você pode calcular. Você pode calcular o x1, talvez. Mas o fato é que, aliás, nesse exemplo, não. No método de Newton, sim, desculpa. É porque no método de Newton, você só precisa do xn, que é o mesmo para todos. Aqui, ó, na expressão das secantes, você precisa de dois termos. Ó, veja, se aqui é o xk mais 1, eu usei o xk e o antecessor, xk menos 1. Por exemplo, se o xk mais 1 for 2, ó, x2. Então, o xk menos 1 é quem? Você tem o xk vai ser 1, né? Então, tem o f de x1. O k menos 1. Ora, é como se o k fosse 1 aqui. Então, 1 menos 1, 0. Então, você vai precisar do x0 menos xk, que é o x0, vezes f de xk menos 1, que é, aliás, x1, né? Vezes xk menos 1, que é o x0, sobre f de xk, ou seja, f de x1, menos f de x0. Tá entendendo? Então, por isso que eu precisei pegar logo dois números. Eu precisei começar logo com dois números. Porque a partir desse x0 e x1, eu posso calcular o x2. Pronto, eu já tenho o x0, já tenho o x1, já tenho o x2. Então, eu posso calcular o x3, porque ele só precisa do x1, né, e do x0. Aliás, do x2 e do x1. O x4 vai usar o x3 e o x2. E assim vai. Então, vamos lá. Se você aplicar f no x1 e ela deu menor do que seu erro que você queria, o seu erro que você quer é epsilon igual a 10 a menos alguma coisa. Se ele der isso aí, ou, né, se você pegar a diferença desses dois valores, x1 menos x2, e ele der menor do que o erro do x, se um dos dois acontecer, então basta você escolher a raiz como sendo o x1.
certo? Que você aplicou no x1 deu menor, então, ok, acabou. Ou então, se você aplicou o x1 menos x2, deu menor do que o erro. Então, é basta escolher a raiz como sendo o que se, e acabou. Bem, se isso não acontecer, então o que, é que você vai fazer? Você vai fazer o processo todinho. Você vai calcular agora o próximo. Você vai encontrar o x2. Por isso que eu fiz. Pega e cai igual a 1, agora calcula o x2. Que é essa continha que eu escrevi ali em cima, né? O x2 vai ser x1. Eu escrevi assim, mas você poderia escrever daquele jeito que eu coloquei ali agora há pouco. Certo? Você pode escrever desse jeito aqui. O jeito que você achar mais fácil de calcular. Ou você pode escrever desse jeito aqui, ó, que eu acabei de colocar aqui. Certo? Tanto faz. O importante é que você vai calcular o x2. Beleza? Calculou o x2, então você vai aplicar a f nele agora. Pronto. Aplicar f no x2. Se o f de x2 deu menor do que esse o erro que você queria, ou uma das duas coisas, ou então seu x2 menos o x1 deu menor do que o segundo erro, que é o que você tinha lá, se um dos dois ocorrer, acabou. Ok. Beleza. Se por acaso você não conseguiu nenhum dos dois, você vai ter que fazer o x3. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai trocar agora, você vai calcular o x3 usando agora o seu x1 e usando o seu x2. Então a fórmula vai ficar a mesma coisa. Você vai usar a mesma coisa daquela expressão que a gente fez para o x2. Você vai pegar o anterior, né, o x2, menos f de x2. Opa, estou colocando certo. É o X. Eu estou no x3, né? 3. Então, o xk menos 1 é x1. Opa, desculpa. Ah, deixa eu apagar aqui. Ah, não é aqui que apaga, não. Só um minuto. Ok. Então, assim, você agora vai fazer aquela fórmula lá, só que usando o x3. Deixa eu escrever aqui em cima, porque não consigo enxergar ela ali não. É assim, não troca o x3, o x2 por x3. O x1 é x2, certo? E o x0 é o x1. Então, essa expressão. Né? Então, você já vai calcular o f de x3. E aí, vocês já entenderam, né, o processo. Você vai apertar, você calcula o x3, aí vai fazer f de x3, e a mesma coisa, se der menor do que o epsilon 1, ou seu x3 menos x2 ou menor que o epsilon 2, acaba. Se não, aí vai. E assim segue o processo. Então, perceba, nesse exemplo que eu vou colocar aqui agora, ele tem uma f, que é aquele mesmo exemplo que eu estou usando para todos. Eu já coloquei um x0 e um x1 e as minhas precisões. Eu peguei o epsilon 1 e o epsilon 2 igual. 5 vezes 10 é menos 4, tá bom? Aí aqui, claro, que eu joguei os resultados, para não colocar a conta aqui. O ideal, assim, meu conselho para vocês é que vocês peguem esses exemplos que eu falo aqui na aula e vocês façam, tá certo? Você pegaria um caderno aí e faria, tá certo? Alguma pergunta? Acho que na prática ficaria mais claro, né? É, sim, porque quando você faz o exemplo numérico, você aprende. Eu vou começar esse exemplo, aí vocês vão terminar, tá bom? Porque como ele exige conta, eu só falando assim, fazendo aqui, você só olhando, é o ideal que você faça, certo? Porque você fazendo, vocês vão praticar. Me dê só um minuto aqui, eu vou precisar ir aqui fazer uma coisa, só um minuto, eu vou precisar.
Vamos ver aqui. Ó, esse exemplo aqui, ah, ele vai começar lá. Na primeira iteração, certo? Na primeira iteração, ele vai encontrar esses valores aqui, né? O x 0,375, f de x é esse aqui. Bem, como é que você vai fazer aqui? Semelhante a algo que você fez lá no método de Newton, tá bom? Você vai olhar o algoritmo para vocês não, vocês não terem nenhum problema. No algoritmo, você começa no primeiro passo, ó, escolher o x0, x1. No caso, eu já dei lá esses valores. E as aproximações, eu já dei também. Então, o que você vai fazer? Então, você vai fazer isso aqui. Você vai aplicar o f de x no ponto e vai olhar se ele é menor, tá bom? Se ele não acabar, então é porque você vai precisar de mais iterações. Então, veja só, nesse caso aqui, o x0 é 0. Então, quem é o f de 0? X0 é f de 0. Nesse exemplo aqui, o f de 0 é 3, né? Não é isso? Assim. Só que se você for ver, o f de 0, que é 3, ele teria que ser menor que o erro, o epsilon 1. Quando eu coloco 5 vezes 10 a menos 4, o que eu estou querendo fazer é 5 vezes 1 sobre 10 a quarta. A gente sabe que 1 sobre 10 a quarta é 1 sobre 10 mil, né? Então, tem quantos zeros aqui? Aqui é 5 vezes 0 ponto. Tem quantos zeros quando fizer a divisão? 1, 2, 3, 4 e 1, né? É isso? Alguém confere aí para mim? Só fazer, ó. 10 a menos 1 é 0,1. 10 a menos 2, 0,01. 10 a menos 3, 0,001. 10 a menos 4, 0,0001. 10 a menos 5 é para ter 0,40. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4 e 1, né? Aí quando você multiplicar o 5, dá quem? 0,00005. Então quer dizer que nós estamos buscando um erro dessa aproximação aqui. Ora, quando eu fizer isso aqui, obviamente que nunca vai dar menor do que isso. Porque f de 0 aqui deu 3, o modo. E 3 não é menor, né? Isso aqui não acontece. Isso aqui, opa, é, o 3 não é menor do que esse valor. Aqui é falso. Isso significa que você não vai parar. Mas aí, esse quadro, ele está colocado aí com as iterações. Assim, o fato é que o algoritmo é para você saber quem vai ser seus candidatos, né? Quem é o candidato que você vai atribuir aí para você chegar na aproximação. Porque, ó, aqui no final, eu acabei descobrindo, né, na terceira iteração, que o número que se aproxima é esse, é 0,337634461. E o f dele, se você pega esse número e aplica nele, aí você consegue um erro que é o que ele quer, um erro da ordem 10 a menos 4, porque esse número aqui ele já é menor do que esse daqui, do que o 5 vezes 10 a 4, a menos 4. Então, nesse caso aí, você conseguiu na terceira iteração. Bem, o algoritmo, para você saber onde você vai parar, é simples, é isso que eu estou fazendo aqui. Só que você precisa calcular os valores, concordam? Porque assim, eu fiz o f de 0 aqui e deu isso. Aí se o f de 0 não deu, você precisa calcular o próximo, concordam? Ó, quando a gente chegou nesse ponto, você não conseguiu esse ponto aqui, né? Se você não conseguir esse ponto, ou nenhum dos dois, sei lá, já vier para essa passo 6, porque assim, no caso, se eu já dei dois números, x0 e x1.
Se com eles eu não conseguir, é porque eu preciso do x2. Então, o que você vai ter que fazer é calcular eles, certo? Por exemplo, nesse caso do x0 e do x1. Se eles não... Se você aplica no x1 e também não dá certo, né, quem é f de x1? F de 1 é 1 ao cubo menos 9 vezes 1 mais 3. 1 mais 3, 4, menos 5. É isso? Aqui, ó. Aliás, desculpe. Eu já joguei o resultado. 4 menos 9, que dá menos 5. Eu coloquei 4 menos 9. Vamos transformar isso aqui no 9. Ó, 9 vezes aqui dá menos 9. 1 com 3, 4. 4 menos 9 dá menos 5. Então, quer dizer que f de 1 dá módulo de menos 5, que por acaso também não é menor do que esse número aí. É falso. Significa então que eu preciso do x2. Como é que eu calculo x2? X2 você vai calcular igual você fez lá com o outro, tá certo? Você vai fazer x1 menos f de x1, certo? Deixa eu colocar aqui no local que a gente possa ver. Você vai ter x1 menos f de x1 sobre... Eu já esqueci. Porque quem está sempre olhando é f de x1 menos f de x0, certo? F de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Nos nossos exemplos, quem é o x0 é 0 e o x1 é 1. Então, quem é o x2? O x2 vai ser, aqui x1 é 1, menos f de x0, então f de 0, sobre f de 1 menos f de 0 sobre 1 menos 0, né? 1 menos 0 é 1. Então, vai ficar 1 menos. Quem foi o f de 0? O f de 0 a gente encontrou 3. Quem foi f de 1? Deu menos 5, né? Menos 5, menos 3. Não é isso? F de 1 deu menos 5, tá certo, né? Então, aqui vai ficar 1 menos 3 sobre menos 8. Então, dá 1 menos mais, né? Vai ficar 3 sobre 8. Divide aí, alguém aí diz aí o valor para mim. Vou pegar aqui uma calculadora. 0,625. Ah, não, é menos 8, é? É assim, mas só que tem um menos de cima, né? Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma conta errada. Joseu, aqui não era para ser F de 1, não? Olha se eu não escrevi errado, né? Porque é x2, só se eu escrevi a equação errada. Eu errei. Foi o que errei. Eu coloquei aqui f de x1, né? E na resposta eu coloquei f de 0. X1 é 1. Aqui não tem esse 0 não, é 1. Então, não é 3, aqui é 5, né? Na verdade é menos 5, né? Então tá errado minha conta aqui. Peraí. Então vamos consertar. É x1, ó, confiram aí a fórmula. x1 menos f de x1 sobre f de x1 menos f de x0 vezes x1 menos x0. Tá correto? Agora vamos olhar os valores. O x1 eu escolhi como sendo 1, né? Deixa eu só ver se está certo de acordo com o exemplo. x1 é 1, x0 é 0. Então, 1 menos f de x1, então que é f de 1, sobre f de 1 menos f de 0 vezes x1, que é 1 menos 0. Então, fica 1 menos f de 1, que dá menos 5, sobre f de 1, que é menos 5, menos 3, que é f de 0 dá 3. Como tem o menos aqui, vezes 1, né? Então, fica 1 mais, aqui é 5, e embaixo fica menos 8, tá certo.
Então fica 1. Aí o 5 sobre menos 8 deu quanto aí que você falou? Dá 1,625? Não, 5 dividido por menos 8 tem que ser um número menor do que zero. Ah, é que eu Aliás, não menor do fiz que logo 1, tudo. né? Menor do que 1 porque você está dividindo um número menor, né? Se É você está negativo. 5 dividido por 8 dá 625. 0,625. Quando você fizer um menos ele, né? Aqui vai dar 0,375. Concordam? Sim, Pronto, então esse foi o número que você achou. 0,375, que é o número que está aqui, ó. Certo? 0,375. Quando você encontrar ele, o que, é que você vai fazer? Agora você vai pegar a função f e aplicar nele. Olha essa conta feia aqui, ó. 0,375 ao cubo, menos 9,0,375, mais 3. Quando você fizer essa conta, o número que vocês vão obter é esse aqui, ó. Menos 0,322265625. Tá certo? Bem, quando você encontrar esse número, como é que você faz para comparar ele com esse? Com 5 vezes 10 é menos 4. Porque você tem que pensar o seguinte, você tem que colocar esse número aqui na forma que tem que estar comparável. Por exemplo, a resposta aqui ele pegou 0,2222052 vezes 10 é menos 3. Ele olhou para passou esse zero para outra casa decimal aqui, né? 2 vezes 2 menos. Ignorou essa outra parte e colocou um menos a 4 aqui, porque a vírgula deslocou uma casa, né? 10 a menos 4. Aí aqui você pode fazer a mesma coisa. Você vai colocar ah, 3 vezes 2, 2 vezes 10, menos 1, certo? Menos 1, porque se você fizer dividir por 10, a vírgula volta para cá, certo? 10 menos 1, certo? Então não é menor, né, do que esse. Porque quanto maior a potência for aqui, maior assim, no sentido de se for negativo, né, menos 10 a menos 1 e 10 a menos 4. O 10 a menos 4 ele é um número menor, significa que esse aqui é maior do que o 10 a menos 4. Então quer dizer que esse número aqui ainda é maior do que esse, certo? Bem, aí você vai ver que não satisfez. Então você vai precisar calcular o próximo. Qual é a próxima iteração? A próxima iteração você vai ter que fazer com x3. Aí esse vai ser o resultado do seu x3, né? Tá claro? Bem, ah, então é isso. Esse é o método das secantes. Eu vou gravar um exemplo resolvido, assim, maior, com mais detalhes, que fala desses dois exemplos. Não estou lembrado aqui agora, porque assim, nós já estamos passando da metade do curso, na disciplina, né? Então a gente precisa voltar as atenções para outras sessões. Aí nesse capítulo de aproximações, né, cálculo numérico aqui, ó, vamos ver aqui no nosso livro. Existem outros métodos também, mas nós não podemos ficar discutindo todos, porque senão a gente vai perder muito tempo, né? Zero das funções, ó. Nós estamos nesse capítulo aqui. Então, a gente tem o método da bisseção. Nós falamos do método da bisseção, do método ponto fixo, embora eu não destaquei ele como um exemplo, mas eu fiz ele na sala. O método de Newton e o método da secante, certo? Essa comparação entre os métodos a gente não precisa fazer, porque aí a gente vai perder um pouquinho de tempo. Nós vamos fazer isso aqui, estudo especial de equações polinomiais.
localização de raiz de polinômios. Eu já tenho um material digitado sobre isso, então nos próximos dias nós vamos entrar aqui, certo? Aí nós vamos ver de novo um método de Newton, mas para polinômios, certo? Então eu quero fazer nas próximas aulas essa parte aqui para encerrar esse capítulo aqui, certo? Nós vamos ver esse daqui ainda, esse capítulo 3, que é de resolução de sistemas lineares. Esse capítulo é mais rápido. E ainda quero fazer um pouco da interpolação, que é isso aqui. Então é isso. Então, assim, eu vou tentar gravar essa aula para deixar ela pronta para quinta-feira. Se nós não tivermos a aula, eu ponho no dia, no horário. Se não, mesmo que tenhamos, a gente vai ter esses vídeos também, porque eu preciso ter as aulas assíncronas também, né? A gente vai fazer, nessas aulas assíncronas, principalmente eu vou gravar mais exemplos, né? Mais resolução de exemplos e de exercícios. Porque, assim, durante a aula a gente faz a parte mais teórica. Aí eu faço essas gravações com exemplos, resolvendo alguns exemplos, aí eu ponho para vocês assistirem e se basear como é que faz os exercícios que eu vou pedir. Tá tranquilo? Alguma pergunta, alguma coisa? Por enquanto, não. Beleza, então vou interromper a gravação.